Fala, senhores, então, beleza, Alex? Então, aqui continuando nos vídeos aí sobre a questão da... Sobre, na verdade, algumas questões que eu venho ouvindo na internet aí em geral, se bem que tem até muitos argumentos, não sei se eu anotei todos aqui, vamos ver também se eu vou lembrando de todos aos poucos, né? Então, vamos lá. Então, eu vi um argumento, até acho que um que eu não... que eu acho que até na hoje, não, talvez eu não tenha respondido no canal, que é o Mauro César, né? O Mauro César Pereira, que eu não acho ele um jornalista meio ardido, assim, não é um mau jornalista, não chega a ser isso. Ele não é um mau jornalista, mas ele, ele é um cara meio ardido assim, na hora de falar. Ele fala com uma intensidade desnecessária para as suas colocações. Então diz lá Mauro César que eventualmente alguma coisa ele não entende, a ideia de alguma coisa, porque eventualmente alguns argumentos. Sim, ele fala que alguns argumentos eventualmente podem ser simples. Não sei se ele eventualmente está falando a meu respeito. E que eventualmente está falando de pessoas. Sim, que eu eventualmente não estou falando sobre pessoas de maneira muito direta, falando argumentos genéricos em relação à imprensa. No geral, quando eu falo da imprensa, eu falo especificamente, na grande maioria das vezes. Ou eu especifico canal específico, ou falo, dou o nome do jornalista. Na maior parte das vezes que eu acho que eu falei sobre jornalismo, eu não falei de uma maneira indireta. Às vezes eu falo de um argumento de uma maneira um pouco mais indireta em relação à imprensa, porque o argumento é dito por muitos jornalistas e eu prefiro não citar nomes, porque daí não vem ao caso. É, E nem exatamente por medo, porque simplesmente não vem ao caso. Não precisa ficar especificando quando uma boa parte de jornalistas eventualmente diz a mesma coisa sobre determinado tema. Mas eu fiz isso poucas vezes no canal que eu lembre. A maior parte das vezes que eu citei jornalistas aqui, eu dei o nome aos bois, quando eventualmente discordei de ideias diretas, né? De maneira direta e ideias específicas dos jornalistas. Eu acho que a maior parte das vezes eu citei pelo menos grupo de veiculação em que esse jornalista trabalha, ou onde ele estava no momento em que falou, ou o nome dele mesmo, efetivamente. Ou o grupo ou o nome, na maior parte das vezes. Então essa crítica do Mauro César não faz muito sentido, porque não é a regra do canal. Fazer um outro comentário genérico não tem problema. Não vejo problema nisso, generalizar um pouco em relação à questão da imprensa. Porque a imprensa faz isso. Sim, porque às vezes porque boa parte da imprensa diz aquele argumento, ou comete um erro específico, ou tem uma prática errada, então não vejo problema nenhum. Né? Ou às vezes, por exemplo, quando foi a questão do erro para tentar acertar. Naquela época, quando eu estava respondendo aquele tema, já faz mais de um ano, né? Naquela época, quando eu estava respondendo aquele tema, eu não estava falando genericamente que a imprensa fazia isso. Eu estava dizendo que a imprensa não poderia fazer aquilo porque seria errado. Então não foi nenhuma indireta. Eu estava respondendo o pessoal ali da Bandeirantes, se não me engano, e do Band Esportes, alguma coisa assim, que tinham falado ali algumas bobagens e estava dizendo, eu estava respondendo, por exemplo, naquela circunstância, para dar um exemplo, né, que se eles cometessem aqueles erros, seria errado. E eles estavam defendendo, de certa forma, o cometimento ali do erro para tentar acertar, e eu estava especificando quais seriam as regras e quais seriam as exceções daquilo. E eles falaram aquilo como se fosse verdade. Como se fosse uma verdade. E aquilo para mim é errado. Entendeu? E eu realmente especifiquei. E com muita categoria, com muita caracterização, o fiz. Mas, no geral, justamente foi para corrigir a informação. Mas não é a prática deles. Não importa, mas eles estavam falando aquilo como se fosse correto. Aí eu estava estabelecendo exceções. E fui muito machucado no meu coração por causa daquele argumento. Então eu discordo de Mauro César se o objetivo dele é falar isso. Se está falando a meu respeito. Ah, outra coisa, os argumentos podem ser simples. No final ele tem um repertório muito baixo e tal. O repertório precisa ser profundo, necessariamente. Não digo nem profundo. Profundo precisa, às vezes. Ou até muitas vezes. Mas o repertório precisa ser vasto. O repertório não pode ser simples. Muitas vezes, para perguntas complexas, as respostas são simples. Ou para perguntas simples, as respostas são simples também. Então, não, porque tem baixo repertório. Isso é importante. O que é importante é se é verdade, se não é. Não interessa o repertório, maluco. Eu não preciso ter repertório para eventualmente lhe satisfazer. Não preciso satisfazer os seus interesses, Mauro César. Não é os seus interesses de, de conhecimento. Não, mas o repertório. Não interessa repertório, interessa informação. Interessa informação. Para isso fazer. Mas para ajudar quem quer que seja, quem precisa da informação e eventualmente não saiba dela. Seja ela simples ou não, porque às vezes ela está enredada, a pessoa pode estar enredada numa.
numa questão complicada, uma questão complexa, que possui uma resposta ou algumas respostas simples. Porque foi impedindo a sua fonte de vida. O que é pecado porque não pode fazer. Não pode impedir fonte de vida. Que na minha opinião é inclusive a intenção do Paulo César, não, talvez não comigo, mas com outras pessoas aí, olha, pela tonalidade de falar, né? Pecado, é pecado. Descaracterizando, portanto, Mauro César Pereira. É... Ah, não, isso aqui eu já falei. Criando uma pessoa. Assim, um argumento que eventualmente, se eu não deixei claro, eu acredito que eu já deixei claro. Que eventualmente eu não precisaria ser cobrado em relação ao direito, porque poderia haver um momento certo em que eventualmente eu pudesse retornar para a profissão jurídica, e eventualmente poderia ser no período pandêmico, porque eu não estava fazendo nada. Então quaisquer cobranças prévias em relação ao retorno à profissão jurídica não fariam nenhum sentido. Então todas são pecados. Isso. Tá. É... Ah, não, faço parecer quando ganho do barulho eu já respondi, né? O argumento dele não faz o menor sentido. Outra coisa que eu iria falar talvez em relação ao Barolo é que, então esse vídeo acho que talvez fique também um aviso da geral, com a edição 23. Uma coisa que o Barolo pode fazer não é só eventualmente as críticas que ele faz, pode fazer discurso motivacional. E em discurso motivacional ele pode levar o time a vencer. Né? Também pode ajudar o time a vencer. Pode ser, claro, eu entendo que eventualmente não é o tipo de material que ele faz, mas pode ser uma minoria de situações. Então nem todos os vídeos precisam ser críticos do futebol. Que sim, é um futebol do São Paulo meio complicadinho, mas tem alternativa, Barulho. Tem alternativa. Você pode fazer também discursos motivacionais no canal. Não só contando suas histórias, uma história quando você vê alguma coisa. Não, pode ser uma coisa motivacional, falando, pô, dá pra melhorar o futebol aí e tal. É isso, acho que tem uma alternativa para isso. Difícil, mas para ver conteúdo para mim muito peraí. Até o Marcos do Palmeiras entrou nessa, né? O Marcos do Palmeiras. Vamos lá. O Marcos disse que eventualmente pode. O Palmeiras pode até perder, mas eventualmente não sem tentar. Sim, eventualmente o Palmeiras poderia achar que eventualmente venceria, seria derrotado, mas não sem tentar. Acontece o seguinte: isso poderia dar muito tempo, isso poderia dar muito trabalho, né, Marcos? Então aquela coisa, sim, mas se eventualmente ganhar der muito trabalho. E que eu eventualmente já imaginei que daria. Então aí é um problema. Né? Então você pode ter medo do trabalho, não necessariamente medo de perder, como já falei aqui no canal. E mesmo que tenha medo de perder, se você for para ganhar, mas então você vai ter que estar preparado para trabalhar muito. Então, o Palmeiras pelo menos tentou, não, mas eu não quero tentar porque é chato. Entendeu? Porque é desagradável. Então, não quero. Mas eventualmente luta contra a desinformação. E a luta contra a desinformação, justamente ela me dá. Mas no final, alguém poderia dizer, não, mas é a luta também. Claro, mas ela me dá muito mais tempo para responder. Por isso que, inclusive, eu já ouvi o argumento, acho que até alguma coisa, posso estar errado. Pode ser que não tenha falado nada comigo. No sentido ali de dar soco, e a questão de nocaute e tal, e talvez tenha sido até o Nando Moro que fez alguma coisa nesse sentido. Esse negócio de só primeiro, não só o argumento que eu já usei de nocaute, que eu fui injustamente nocauteado. Não, só que como eu não estou lutando contra a pessoa, apenas lutando contra a desinformação, então a regra dos 10 segundos não vale. Nem se eu estivesse lutando efetivamente, a regra dos 10 segundos não teria argumentativamente. Então não tem nocaute. Então não faz sentido porque não tem regra do nocaute. Eu posso responder quando eu quiser. Claro, mas eu só lutei contra a desinformação. Eu não queria eventualmente superá-los argumentativamente. No sentido de, eu sou melhor argumentativamente. Não, isso eu não quis. Quis apenas verificar quais informações que eles estão falando que são verdadeiras ou falsas. O que me credibiliza a eventualmente demorar muito mais para responder. Então os caras iam considerar que eu sou derrotado, por exemplo, e eu só ia eventualmente descobrir que eles estão errados muito tempo depois. Então esse é o problema. Entendeu? Essa é a grande questão. Por isso que a luta contra a desinformação é diferente. Ela não é essa luta, eu vou tentar lutar contra o adversário, e eventualmente, mas no final diz que você pode até eventualmente perder, mas não sem tentar. Mas justamente, eu sei que eu teria a capacidade de vencer justamente porque eu descaracterizei muitas informações falsas dos outros. Então eu sabia que eu tinha capacidade. Agora, prefiro, mas então você não entra porque tem medo de perder. Não, mas é porque se eu estiver na luta lá, eu vou ser como se eu fosse obrigado a responder muito mais rapidamente. Se eu só luto contra a desinformação, aí eu não tenho essa obrigação de competitividade, entendeu?
Aí eu, como eu só luto contra a desinformação, não preciso necessariamente responder, o Alex não conseguiu responder. Não, eu vou verificar o tema. Eu vou verificar o tema. Por isso que a luta contra a desinformação é muito melhor, porque daí eu não tenho essa obrigação de ficar. é, não, porque eu tenho que eventualmente ganhar argumentativamente. Não, eu não tenho obrigação. Eu tenho obrigação de verificar se é verdadeiro ou falso. Aí é muito mais tranquilo. E daí, justamente, porque daí se eu tenho uma obrigação de ganhar, vai tornar a coisa muito pior. Vai tornar uma coisa muito mais emergencial. Vai tornar uma coisa muito mais emergencial. Como eu só tenho obrigação de lutar contra a desinformação, eu vou analisando com o tempo. Vou analisando com o tempo. E pode até perder, mas não sem tentar. Né? Mas é aquela coisa, se eventualmente for para ganhar, pô, mas aí eu vou ter que tornar uma coisa muito mais emergencial. Até é um argumento que eu já trouxe no canal. Vai ficar uma coisa muito mais emergencial. Muito mais dura. Né? Muito mais dura. E que vai me causar muito mais sofrimento, porque daí também, entre aspas, o meu ego estaria em jogo, entendeu? Não é só os outros, não é só tudo. O meu ego também estaria em jogo. Então eu prefiro deixar justamente o meu ego de lá, que já é muito machucado na luta contra a desinformação, viu? Então imagine se eu estivesse competindo na realidade. Se eu deixasse assim, pô, eu vou ganhar todo mundo aí porque eu sou fã da cara. Imagine se eu fizesse isso, imagine se eu fizesse isso. Eu não sei se eu aguentaria. Não sei se eu aguentaria. É que um argumento que eu não sei de onde veio, né? Não sei de qual foi a ideia desse Casimiro, para quem ele estava respondendo, se eventualmente para mim, só porque eu respondo algumas coisas em inglês para alguém, né? Ele vem para algumas pessoas, para uma pessoa, né? E diz Casimiro assim em inglês. É aquela coisa, ele diz sobre a questão do tradutor. Ah, no final hoje as pessoas não precisam tanto de inglês porque tem tradutor. Não, pode até ser verdade. Mas até acho que o Casimiro também, pelo que eu sei, imagina, ele manja um pouco de inglês. Mas é aquela coisa, eu, do meu nível de inglês, eu não preciso ir pro tradutor, entendeu? Isso que é o legal. Então, nesse ponto eu discordo do Casimiro, porque é bom fazer inglês para não precisar de tradutor o tempo inteiro. Porque daí, eventualmente, eu vou ter que pegar um texto, copiar, colar e vou ter que ler no tradutor depois de traduzido, né? Para o meu idioma. Então, assim, esse é o legal, eu não preciso pro tradutor, né? Imagino que talvez você não. Você também não, né, Casimiro? Então é aquela coisa. Essa é a vantagem de se fazer inglês. Sim, mas tem tradutor. Tem tradutor. Ah, é aquela coisa, normalmente ele responder, aqui eu vou responder isso aqui, vou mandar uma de que o inglês não é tão importante para uma pessoa que estava fazendo algum comentário, eu não sei se no canal dele, e daí ele diz assim, é, pô, não vou dar, como é que é? Ah, eu não vou dar. Não vou dar. Não era essa palavra, mas não vou dar mole pra vagabundo. Então ele respondeu uma resposta para dar um trabalho pro cara que iria eventualmente responder depois. Não sei se é a meu respeito. Se é a meu respeito, pô, Casimiro, eu trabalhei pra caralho. Se tem uma coisa que eu fiz, como voluntário, eu trabalhei bastante, bastante como voluntário. Então é aquela coisa, eu tive dificuldades em alguns momentos e hoje não me vejo. Estou vendo o que dá pra fazer. Então eu não trabalhei pouco não, Casimiro. É, peraí, e outra, às vezes também naquele argumento do Marcos, do Palmeiras, goleiro do Palmeiras, uma pessoa até por quem eu tenho algum apreço, é aquela coisa, eu também tenho medo de ganhar e me sentir mal, né? Porque eu acho que é o grande problema da competição. Se eu entrar em competição, eu vou me sentir mal. Se eu aceitar o argumento da competição dos outros, no sentido de que eles façam eu entrar numa competição, aí é pecado, porque eu tô caindo na deles, entendeu? O certo, eventualmente, é eu não me meter. Se eu eventualmente cair, pô, vou querer competir contra os caras, porque eles de alguma forma me provocaram e tal. Então vou entrar na competição. Ou mesmo que não me provoquem. Mas aí eu tô justamente, eu tô me comprometendo. E aquela coisa, se eu me comprometo e eventualmente, inclusive, se eu venço, daí dá a impressão, poxa, os caras no final tiveram tanto trabalho para tentar me vencer e eventualmente eles podem até ser derrotados e se sentirem mal. Eu falei, poxa, eu não precisava ter competido com os caras, porque eles não iam se sentir mal agora. Entendeu? Essa é a questão. Se eventualmente eu vencesse. Se eu fosse derrotado, eu também seria ruim. Mas isso que eu estou querendo afirmar. Eventualmente é muito desagradável você, eventualmente, entrar numa competição e mesmo assim vencer, pelo menos em algumas dessas circunstâncias, porque você aceitou no final a argumentação externa, você vai se sentir mal por ganhar, né? Vai ficar aquela coisa, poxa, me esforcei tanto, daí eventualmente ganhei, pô, mas olha o esforço que os caras tiveram. Agora estão tristes porque perderam, poxa, né? Então tem essa possibilidade também. E é isso aí, acho que fica mais esse vídeo respondendo a pessoas no canal Aviso da Geral, parte 23. Deus é bom, valeu. Eu creio, apenas para terminar,
não importa tanto o repertório. Valeu!